olha no meio dos meus olhos. À medida que vai olhando, vai sentir a força, a influência do meu olhar sobre o seu olhar. E os seus olhos começam a ficar pesados, cansados. As pálpebras superiores começam a sentir vontade de fechar, Miguel. Começa a sentir-se bem, está completamente concentrado na minha voz agora, Miguel. Vão começar a fechar as suas pálpebras superiores, lentamente, só ouve a minha voz, não se preocupa com coisa nenhuma e sente os olhos cansados, Miguel, cansados, mais cansados, Miguel. Deixa as pálpebras fechar lentamente, fecha os olhos. Feche, muito bem, Miguel. Tem os olhos fechados, eu vou contar até 3. Quando acabar de contar, toco nas suas pálpebras e já não consegue abrir as pálpebras. 1, estão a ficar coladas, agarradas. 2, mais coladas, mais agarradas. 3, estão completamente fechadas, coladas. Já não consegue abrir os olhos, Miguel. Pode tentar que não consegue abrir os olhos. Muito bem, já não abre os olhos, já não consegue abri-los. Não faça força. Dê-me o seu braço. O seu braço está completamente direito e eu vou torná-lo numa barra de ferro que não consegue dobrar pela articulação. Eu vou passar a minha mão várias vezes no seu braço e à medida que eu for passando, ele vai ficando cada vez mais tenso, mais rijo. Quando acabar de passar e de contar até 3, ele está completamente rígido e não consegue dobrá-lo, Miguel. 1, o braço está a ficar completamente rígido, como se fosse de ferro, uma barra de ferro. 2, os músculos estão tensos e não deixam dobrar o braço. 3, está completamente rígido, Miguel. Já não consegue dobrar o seu braço. Experimente, não consegue. Pode fazer força que não consegue. Está rígido aqui. Agora, nem um pedacinho dobra tampouco. Está completamente rígido, Miguel. Completamente rígido. Já não consegue dobrar o braço, Miguel. Costuma dizer-se que o tempo cura tudo. Afinal, a nossa memória é seletiva, as feridas acabam por sarar e o passado vai ganhando contornos mais agradáveis. Normalmente, ninguém se lembra do momento em que nasceu. Foi assim também com Isabel Jacinto. Foi através da mãe que ela soube tudo o que havia para saber acerca disso. Até que um dia voltou atrás no tempo e viu-se nascer. Imaginei a praia e visualizei-a. Depois ele disse-me que eu ia encontrar uma gruta para visualizar a gruta, ia descrever e essa gruta continuava e tinha um túnel. E então, para eu ir percorrendo, porque enquanto estava a fazer, estava a avançar no tempo. Eu fui-la regredir, fui-la entrar no tal jardim, em que ela, na praia, ou no jardim, em que ela foi a um túnel, e esse túnel na praia, e em que ele vai visualizar o túnel, que é o túnel do tempo, que é muito utilizado em hipnoterapia, e esse túnel do tempo tem muitas portas, são todas iguais. E é um túnel que, à medida que a pessoa se aproxima do túnel, se ilumina. Nós vamos depois dizer qual é a porta que queremos que abra. E então vamos dizer, vai abrir a porta no ano do seu nascimento. E quando abrir essa porta, está no ato do seu nascimento. E parece-me que ainda tive alguma dificuldade em abrir a porta. Se calhar era mais uma vez o receio, aquela parte em mim que
não queria muito bem estar a ser controlada. Lembro-me vagamente de ter dito não abre, e de ter dito não abre, se quiser abre, e eu abri a porta. E depois de me perguntarem o que é que eu estava a ver, e a partir daí a sensação é muito interessante. E a sensação que eu tinha era que já não queria continuar a conversa, já não queria estar a responder a mais coisa nenhuma, porque o que estava a ver era tudo muito mais interessante. Eu descrevi a sala, perguntaram-me se não estava um homem e uma mulher, além da minha mãe, eu disse que sim. Então, quem era o homem, eu lembro-me de dizer que não sabia, que era um senhor de barbas. Lembro-me de ouvir a voz do senhor Bandeira Rodrigues dizer: não sabe, você sabe o nome, diga o nome que sabe que está a dizer. E eu aqui sentia que o nome que eu ia dizer era Baltazar e que aquele não era o nome. Portanto, eu já aqui sentia que este nome não pertencia àquilo que me tinha sido contado, às memórias que eu tinha dos relatos. Então dizia, não, eu vou dizer uma mentira, porque o nome que eu vou dizer é Baltazar e toda a vida me disseram que era Cabeçadas, de forma que jeito eu dizer. Então ele insistia, não, diga o nome em que está a pensar. E eu disse, pronto, o nome que eu estou é Dr. Baltazar. Exato, Dr. Baltazar. E depois lembro-me do Sr. Bandeira voltar a perguntar se eu tinha a certeza, se era mesmo o Dr. Baltazar. Eu dizia que sim, agora eu tinha mesmo a certeza. E depois ele perguntou, mas não é o Dr. Cabeçadas? E eu lembro-me de responder, não, ele ainda não chegou. Tenha calma, Maria José. Agora vai ter que me Doutor, onde é ajudar. que está o Dr. Cabeçadas? Chega-me o Dr. Cabeçadas. Tenha calma, Maria José. E o meu marido já chegou. Não pense nisso agora. Maria José, já falta pouco. Agora ajuda um bocadinho, vai. Houve uma movimentação de mudança de quarto e então apareceu realmente o Dr. Cabeçadas, mas entretanto eu já estava mais do que nascida, mais do que, enfim, já não foi o médico conforme me tinham contado, ou seja, mentiram-me toda a vida. Mas o facto é que isto fez com que eu achasse que aquilo não era realmente real. Depois descrevi o quarto e faziam perguntas como é que estava a minha mãe, eu achava que a minha mãe estava angustiada e perguntavam-me se o seu pai está aí a sua família, e eu não está cá. Gosto muito de ti. Foi uma grande surpresa para mim, na altura da agressão, porque a minha filha se lembrava de coisas que eu não me lembrava, que eu me tinha esquecido, como foi o episódio do médico. Ela nasceu com um mês de antecedência, portanto o médico de família, que era o Dr. Cabeçadas, não estava prevenido, não estava presente. E quem ia passando no corredor era o Dr. Baltazar, que entrou para assistir à parteira, que era a Dona Conceição. A única memória que tenho do Dr. Baltazar é realmente a memória que vi de um senhor de barbas, relativamente novo, enquanto dormia, enquanto estava hipnotizada. Fora isso, nunca tinha ouvido falar do Dr. Baltazar, nem nunca ouvi, exceto se calhar no dia em que nasci, não é? Não estava à espera de maneira nenhuma que a regressão fosse uma coisa tão verdadeira que as pessoas realmente pudessem ver até à altura de nascer. A doutora Isabel tem a característica de ser cética e de ser pragmática simultaneamente. E então só acredita naquilo que vê, mas teve que se render à evidência de ver aquilo que ela nunca pensou que iria ver. O que é que descobrimos quando olhamos para dentro de nós próprios? O que é que vemos? Será que o nosso subconsciente nos desvenda informações escondidas?
Ou será que somos nós que deixamos a imaginação tomar conta das nossas memórias? Isabel viajou realmente até ao momento do seu nascimento? Ou terá sido sugestionada durante todo o processo hipnótico? Conhece-te a ti própria. Quanto mais estudamos o ser humano, mais longe parecemos estar de atingir essa meta. A hipnose não é heterohipnose como muita gente pensa, como quando há um hipnotizador a falar com alguém. Não, é sempre uma auto-hipnose. A pessoa vai auto-hipnotizar-se, facilitada pelas palavras ou pela música de uma outra pessoa que esteja com ela. E, de início, é sobretudo uma excelente relação que se estabelece entre duas pessoas. Começa aí um jogo onde ambos aceitam jogar esse jogo numa relação terapêutica de grande confiança. E começa, portanto, por ser uma relação social. É por isso que muita gente diz que é tudo uma teatralização. Começa assim, mas com a continuidade e o aprofundamento desse tipo de relação que se vai estabelecendo, com o aprofundar do estado de relaxamento, começa a haver uma certa autonomia e o paciente, neste caso, começa a perder um pouco o sentido crítico, a deixar de ter fatores críticos do exterior sobre aquilo que está a receber e passa a ser um estado modificado de consciência que foi induzido pelo terapeuta. É difícil pensar de que forma é que eu podia ter estas informações e estas imagens que recordei como uma memória limpa de muito como se tivesse acontecido mesmo ontem, ou seja, sem tentar mascarar os sentimentos que envolvem as memórias, porque eu sei que os bebés não veem, não é? Quando nascem não têm campo de visão. O facto da pessoa regredir ao seu passado é sempre uma reconstrução. No entanto, nós fizemos algumas experiências de pessoas que, por um motivo ou por outro, curiosidade científica ou porque também tinha interesse para o estabelecimento de um nexo terapêutico, regredir ao momento do seu nascimento. Até como uma espécie, entre aspas, de prova para essas pessoas que duvidavam de que isso seria possível. E fizemos uma workshop, até com colegas psiquiatras, durante um congresso, onde foi decidido, como prova insufismável, de que o melhor seria mesmo regredir ao seu momento de nascimento e vivenciar o seu momento de nascimento. Naturalmente, como eu disse, nem toda a gente é hipnotizável no mesmo grau, nem todos viveram isso, mas pode dizer-se que à volta de 60% das pessoas revivenciaram o seu nascimento. Aquilo que foi a sua memória criada, reconstruída do seu nascimento. Uns mais ou menos factuais, outros, sobretudo, muito emocional. E aqui fazemos então apelo à memória emocional. Não há uma memória factual descritiva, mas há uma memória das emoções. A workshop acabou, enfim, posso dizer que reviver o nascimento não é agradável, é muito traumático. Portanto, isto da minha experiência, não só dessa workshop, como de outras fases de tratamento que eu tenho feito, é penoso, é difícil, é sofrimento. No entanto, as pessoas recordavam-se de muitos factos com muita nitidez. De alguns colegas, pelo menos 3 ou 4, mais tarde, uma semana depois, telefonaram a dizer que tinham confirmado muitos desses factos que tinham vivenciado com as suas mães. Alguns até corrigiram as mães. Agora, já à distância da experiência, o meu ceticismo volta ao de cima e eu começo a pôr questões de que maneira é que eu poderia ter tido aquelas imagens e elas terem todas sido confirmadas, estado corretas, mas de que forma é que eu poderia ter tido acesso a alguma coisa, podia ter inventado e na verdade não encontro nenhuma resposta. Uma paciente minha descobriu estranhamente que não era filha da sua suposta mãe, portanto tinha sido uma adoção precoce e que descobriu durante essa sessão de revivência do seu nascimento. Até um relógio parado dá a hora certa 2 vezes por dia. O facto de Isabel ter descoberto a verdade em torno do seu nascimento pode ter sido apenas uma coincidência extraordinária. Ou pode ter sido mais do que isso. Para os adeptos da hipnoterapia, esta prática pode abrir-nos uma porta para o passado.
e avivar memórias apagadas pela vida e pela morte. Eu tenho feito algumas regressões que vão a 2000 anos atrás, focalizando várias vidas daquele paciente que ele viveu, várias reencarnações que ele teve durante a sua vivência como alma. Também acontece, e tenho um exemplo disso, de uma pessoa que pela primeira vez encarnou nesta vida e não tem vidas anteriores. Hoje o que se diz é que existe como hipótese. É uma hipótese que não pode ser descartada a priori, mas que não há provas. Não há provas da existência de vidas passadas. Existem evidências, as circunstâncias apontam nesse sentido. De um ponto de vista científico, o que se pode dizer é que as pessoas que têm acesso a memórias que remetem para as suas vidas passadas e que foram confirmar, as suas, entre aspas, deixe-me dizer, e que são confirmadas em livros ou tratados da altura, aquilo que se pode dizer hoje é que obtiveram esse conhecimento de modo paranormal. E não podemos dizer mais. Quer dizer, souberam disso, tiveram acesso a conhecimentos que não poderia ser obtido pela leitura, pelo acesso a essa informação e que, no entanto, esse conhecimento estava lá. Portanto, obtiveram de modo paranormal. Sobre, digamos, a possibilidade que algumas pessoas referem de que a vida depois da morte continua, eu acho que continua de novo a ser uma possibilidade que não deve ser rejeitada. Mas não continuamos a não ter provas. O que existem são evidências. Há circunstâncias que apontam para que permaneça algo de nós mesmos depois da morte. E que as pessoas têm acesso a informação que persiste, como se ficasse uma memória impressa no ar, como dizia há pouco, das pessoas que passaram por cá, dos acontecimentos que passaram por cá. E algumas pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Mas tudo isso não passa de evidências. Não há ainda provas. Vamos conhecer a história de Sofia Braga, que viu a vida desmoronar-se quando teve de enfrentar a morte violenta do marido. Para lidar com a dor, recorreu à hipnoterapia. Hoje acredita que o marido está bem. Pelo menos foi isso que ele disse. Como sabe, há várias teorias, não é? Então, algumas as pessoas vão para algum lado, outras não vão para lado nenhum, acabam aqui mesmo, outras vão mais uma vez. Então, há de facto N explicações. E a que eu procurava nesse momento imediato após a morte dele era uma explicação para porque é que a vida cessa, puramente. Eu já não lhe chamo mais morte, não é? Mas a vida com aquele corpo e com aquele espírito termina num determinado segundo, não é? E eu queria entender porquê. Não se consegue hipnotizar qualquer pessoa porque não sou eu que hipnotizo. Quem hipnotiza é algo que acontece proveniente de duas forças. Ele tem uma voz muito tranquila, tem uma voz muito calma e vai dizendo à pessoa, para a pessoa descansar, relaxar, descansar, relaxar, que a pessoa vai sentir um peso nos olhos e devagarinho a pessoa vai sentindo as coisas que o Paulo vai dizendo. Eu sei que isto não é igual com toda a gente, mas eu só posso falar da forma como eu experienciei. Depois, já de olhos fechados, e várias vezes antes eu fui tentando abrir os olhos e de facto não conseguia, tinha chumbo literalmente nas pálpebras. E ele disse-me, pronto, agora a Sofia começas a visualizar um prado, tem um prado verde, e o que é que vês? E eu conseguia ver as imagens daquilo que o Paulo me dizia. E, portanto, eu via o prado verde, via o céu azul, e depois ele dizia-me para ir percorrendo esse prado e qual era a sensação que eu tinha ao percorrer o prado e ao ver o céu, se o céu estava limpo, se não estava, e eu fui sempre vendo limpo. Fui percorrendo o prado, sentia-me assim um bocadinho ansiosa, não sabia muito bem o que é que me esperava, e ele disse para eu olhar ao longe e que ao longe ia ver um castelo, que até aí eu não vi. De facto, quando ele fala no castelo, eu olho e vejo um castelo ao longe. É algo que nos remota diretamente para algo que é antigo, algo que tem história, e a pessoa inconscientemente é, digamos que, ajudada
a entrar num campo de informação que está para trás. O castelo era um castelo, não é? Um bocado sombrio, cinzento, até aí estava agradável, de facto o prado era verde e o céu estava azul, até estava quentinho. Aí começou a ficar ligeiramente desagradável. Ele pediu-me para entrar dentro do castelo, foi-me pedindo para eu darem coordenadas do que é que via. Eu via uma escadaria, estava com ar um bocado para o abandonado. Ele disse que eu, ao ver a escadaria, para eu subir, e que ao fundo dessa escadaria eu ia encontrar uma biblioteca. Entrei na tal biblioteca e ele na biblioteca pediu-me para descrever o que é que via. Eu via uma biblioteca enorme, 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 com vários patamares. E quando entrei na biblioteca, essa tal sensação ligeiramente desagradável passou. Ele disse, pronto, agora o que é que vês? Eu imediatamente vi o António e imediatamente, como é óbvio, comecei a chorar, que é uma sensação estranha, porque é o tal peso nos olhos, e portanto eu queria limpar as lágrimas e não conseguia. Então o Paulo é que vinha e me limpava as lágrimas. Ao dizer que vi o António, o Paulo começou-me a dizer coisas que gostava que eu perguntasse ao António, tipo se o António estava bem, coisas que o Paulo achava que era o que me atormentava em relação ao António. Enquanto que eu achava que o que me atormentava era basicamente a forma como ele tinha morrido e, portanto, era isso que eu achava que ainda não tinha ultrapassado, o episódio da morte, o Paulo achava que não, achava que havia aqui uma mistura de sentimentos de culpa, primeiro por ele ter morrido, depois por eu ter tido o Tomás, várias coisas. E, portanto, era isso que ele queria que eu esclarecesse com o António. Portanto, eu fui fazendo perguntas ao António, tipo, se ele estava bem, tipo, se ele estava chateado comigo por eu ter tido o Tomás, e então ele disse que estava bem, que estava tranquilo, que o Tomás também era um bocadinho dele, então que eu não me preocupasse, que eu não tinha feito nada de mal ao ter o Tomás, antes pelo contrário. E como eu disse, que o Tomás era um bocadinho dele. E que em relação à forma como ele tinha morrido, ou qualquer sentimento de culpa, claro que isto não foi abordado assim, até porque para mim não era consciente que eu pudesse ter qualquer sentimento de culpa em relação à morte dele, não é? Mas que eu me tranquilizasse, que isto fazia parte e que era o caminho dele e que ele estava bem. E portanto era só com isso que eu tinha que me preocupar. Depois o Paulo pediu-me para eu ver se ouvia mais alguma coisa, e eu nessa altura ouvia, não consegui visualizar o Tomás tão nitidamente, mas ouvia-o a correr de um lado para o outro, a brincar, a biblioteca enorme, portanto ouvia basicamente o eco dele, e ele pediu-me dizia-me que estava uma terceira pessoa na sala se eu a ouvia. Eu dizia que não, mas que eu sentia, não conseguia ver o que era, mas sentia nitidamente um peso no meu ombro, então tinha a sensação que tinha alguém a pôr-me a mão no ombro esquerdo. Não vi nada, não ouvi, ele perguntava-me se eu sabia quem era, eu dizia que sim, que era a minha mãe, mas sem ter a sensação de ser a minha mãe. Depois o Paulo disse-me que tinha uns livros nas prateleiras, se eu encontrava algum livro, e eu aí desatei-me a rir, porque o único livro que vi foi Os Maias, nada apropriado a toda esta sessão um bocado esotérica, não é? Se essa de Queiroz me ouve. E pediam-me para procurar o livro e para ir abrindo o livro e ir dizendo palavras que eu via escritas no livro, títulos, nomes de capítulos, etc. Então eu fui vendo palavras tipo amor, compaixão, carinho, não me lembro precisamente. Eram palavras que, pelos vistos, ao Paulo estavam a fazer algum sentido, a mim não faziam um grande sentido, principalmente não via nexo entre elas. Chegado a um determinado capítulo, que acho que era o capítulo do amor, o Paulo pediu-me para abrir e pediu-me para ler mais palavras que eu via dentro desse mais subcapítulos, se quisermos, desse capítulo, onde fui lendo outras palavras, responsabilidade, amor, amizade, carinho, sei lá. Entretanto, comecei-me a sentir, de facto, um bocadinho incomodada já de estar ali e pedi ao Paulo se podia sair. Ele disse que sim. Saí da biblioteca para o pátio do dito castelo, ainda a sentir um bocado mal, estava mesmo com uma certa necessidade de sair dali. Pedi-lhe se podia sair cá para fora, ele disse que sim.
conforme cheguei cá fora, dei por mim outra vez no mesmo prado. E depois o Paulo disse, pronto, agora vais respirar fundo, vais abrir o peito, não é? Aquela sensação de respirar ar puro, e de dentro de ti saem flores. Eu disse, bem, está bem, pronto, flores. E conforme ele diz isto, ele disse, pronto, sim, agora em vez de estar sozinha no prado, vais começar a ver pessoas. E eu, está bem, comecei a andar em direção às pessoas, de repente começo a ver assim muita gente, não eram caras conhecidas, mas naquele prado onde há segundos não estava ninguém, de repente começa a aparecer assim muita gente. Eu via assim uma data de gente um bocado dispersa, assim, muito sem nexo. E ele disse, então agora o que é que fazes? Eu disse, bem, então agora vou dando estas flores, não é? Porque ele dizia que tinham flores, agora vou distribuindo as flores. Então, e elas chamam-te? Chamam-me. Então, como é que te chamam? Florista. E aqui mais uma vez me desmanchei a rir, e sei que o Paulo também sorriu, porque eu ouvi a voz dele ao fundo. Ele disse, pronto, agora estás pronta para voltar, vais conseguir abrir os olhos. E assim foi. O peso desaparece, conforme apareceu, desapareceu, e a pessoa desperta. Um caso em que se veja uma pessoa já falecida digamos que não é caso original. Há muita gente a falar e a entrar em diálogo. Se é um produto de imaginação, se é um produto espiritual, seja o que for, nem tão pouco é importante. É importante a forma como a pessoa acede e lida à informação. Digamos que os quês e os porquês, pouco ou nada têm de peso, porque o fundamental é o efeito terapêutico que a própria informação exerce em sintonia com o indivíduo. No caso da Sofia, eu achei muito bonito. Eu diria que é quase um sonho, não é? Portanto, e aliás, a hipnose passa-se entre o sono da vigília e o do sono. Portanto, e nesse sentido, eu achei extremamente bonito. Isto podia ser, enfim, tenho um cliente recentemente que me fala, doutor, hoje trouxe-lhe mais um filme. E é engraçado que eu estava a ouvir esta descrição da Sofia e era realmente um filme, a gente acompanhava neste filme interno, neste teatro interno, nesta cena, enfim, que de alguma maneira houve partes que são induzidas pelo hipnotizador, mas sem dúvida nenhuma que atingindo um determinado objetivo. Um hipnoterapeuta é um guia cego na medida em que quem vê é o sujeito. Nós, enquanto exteriores ao que está a passar, não temos a noção das imagens, do acesso à informação que o sujeito tem. Desta maneira, nós apenas nos podemos limitar a imaginar e, no fundo, é este tipo de exercício que é acedermos ao máximo de informação possível para compormos o nosso quadro. Como terapia, é uma terapia que eu não utilizo e que ponho algumas reservas. Isto porquê? Porque penso que a hipnose tem certamente alguma utilidade, mas como um aspecto catártico, agora, como tal, portanto, podendo remover sintomas, mas eu penso que não trata propriamente nenhuma patologia de base. Como tal, sou um pouco cética. Nós sabemos que neste momento a hipnose é usada, por exemplo, com fins de diminuir a dor, em anestesia, em odontologia, enfim, com esse tipo de fins, com certeza. Agora, propriamente como processo terapêutico, sob o ponto de vista psicológico, eu realmente ponho muitas reservas. Através da experiência que viveu, Sofia Braga aprendeu a lidar com a dor que a consumia. Independentemente de ter estado ou não com o marido, hoje traz dentro de si uma recordação tão bonita como as flores que distribuiu. Eu vou contar até 5.
Quando acabar de contar e soprar na sua testa, abre os olhos, acorda e recorda-se tudo aquilo que se passou. E está muito bem disposto. 1, tem menos sono. 2, o sono é mais leve. 3, tem menos sono, muito menos sono, está quase a acordar. 4, o seu sono é muito leve, muito leve. 5, acorda. Sinto-me tonto. Muito assim tonto, olhe para mim, quando eu tocar na sua testa, deixa de estar. Pronto, já está. Passa? Já passou. Qual era a sensação? Lembras-te do que é que andaste? É fogo, anda tontura. Parece que quebra a atenção. Deixe estar. Inspire profundamente 2 ou 3 vezes. Os arrepios. Mas sente-se bem disposto. Sim. Lembro-me tudo o que aconteceu. Lembra-se tudo o que aconteceu. Senti-me um bocado a perder um bocado o controle do corpo. Estava, não sei explicar, tipo, a cena das pálpebras, não conseguia sequer abri-las, não tinha capacidade. O braço começou a ficar rígido e não conseguia dobrar. Estava a perder o controle físico do corpo, acho eu. É natural as árvores exalarem cheiros. Mas quando uma árvore cheira a rosas, já poderemos estar face a um fenómeno ou a uma fraude. Em São Marcos da Serra há um sobreiro cujo perfume faz sucesso. É uma história que vamos conhecer já a seguir.